casada no papel, será que eu tenho direito a alguma coisa? Recebi uma cliente aqui esses dias e ela ainda tinha essa dúvida. Como eu vi que eu não tinha gravado nada sobre isso pro canal, vou trazer esse caso pra cá, que é um caso bem prático e muito comum. Ela ficou morando junto com o companheiro por 20 anos, eles tiveram filhos e agora eles estão se separando. E aí esse companheiro virou pra minha cliente e falou: você não tem direito a nada, porque tudo que você tem está em meu nome, fui eu que paguei tudo, então você sai com uma mão na frente e a outra atrás. Será que isso é verdade? E ela chegou aqui no escritório muito apavorada. Então vamos lá. Quando existe uma união entre CPFs, por que é importante para o Estado saber? Por que, por exemplo, quando você se casa, há a comunicação disso para o Estado? Por quê? Porque vai haver transmissão. E para o Estado, ele precisa saber qual é o regime de patrimônio que essa união entre CPFs vai gerar. Quando você não faz nada, quer dizer que você está em união estável. Com os avanços legislativos, hoje, em termos, vamos dizer, em termos jurídicos, a união estável, ela quase que se equipara a casamento. Só que qual a desvantagem de estar em uma união estável não regulamentada? Se você fica grávida e você fica viúva durante a união estável, você não vai conseguir registrar o seu filho. Por quê? Quando você está casada, com a certidão de casamento, presume-se que aquele filho que nasceu é fruto daquela relação. Agora, com a união estável, quando você não tem nada regulamentado, ainda que você se sinta esposa e que você se sinta casado, você precisa provar para um juiz que vocês estavam de fato casados, e a partir disso, é que depois dessa comprovação é que vai se ter acesso a patrimônio. Então, por exemplo, no caso dessa cliente, se ela tivesse se casado há 20 anos, eu entraria com um processo de divórcio direto. Era um caminho. Como o filho dela já é maior de idade, eu poderia até levar isso para o cartório, caso houvesse um consenso. Só que no caso dela, que a gente precisa reconhecer uma união estável, o que é isso? Eu preciso mostrar para o juiz, ela ficou casada, ela ficou morando junto pelo prazo de 20 anos. Depois que eu comprovar isso, ainda que essa união fosse pública, duradoura, notória, ainda assim eu preciso provar, porque qual que é o ponto da união estável? Onde que pega? Essa cliente chegou aqui me falando que ela estava casada há 20 anos. Só que, por exemplo, a compra do imóvel se deu com 10 anos. Qual a alegação que o ex dela vai fazer para não dividir patrimônio? Ele não, o advogado, enfim. Para não dividir patrimônio, ele vai argumentar o seguinte: não, antes desse tempo a gente não vivia como marido e mulher, não, a gente era só namorado. Namoro não gera reflexo patrimonial. Namoro é um nada no mundo jurídico. A união estável é que bagunça todo o coreto em termos patrimoniais. E ainda existe, eu acredito que por conta da idade deles e por conta da dependência econômica dessa minha cliente, não vai ser o caso, mas também existe uma tese do namoro qualificado. O que é isso? É quando você mora junto, você divide as despesas, mas você não tem a intenção de construir família. Gente, essa é uma tese do capeta, tá? Que ela tem sido adotada. Então, assim, quando você está em união estável, é melhor que se case. É melhor que vá no cartório, ainda que você não faça festa. Mas vai no cartório e se casa pelo regime da comunhão parcial. Pra quê? Porque você ganha tempo na vida. Entende? Um outro ponto que eu acho importante salientar a título de união estável é o seguinte: existe ainda um senso comum que acha que união estável é mais fácil de encerrar por se tratar de uma relação informal. Ledo engano. O que é isso? É grande engano. Por quê? Por causa da burocracia que é você delimitar o começo da união. Porque o final tá fácil, você vai ter provas. Mas e as provas que você vai precisar provar, mostrar para o juiz de 20 anos atrás? Pode ser que muita gente não tenha. E é aqui que o bicho pega. Porque no gabinete,
o juiz vai ter que olhar, de acordo com as provas que ele tem, qual foi o começo dessa relação e qual foi o final. Porque o marco inicial da união estável, quando você não faz nada, é que presume 50% para cada um a partir de então. Entende? Então é aqui que o bicho pega. E a outra parte vai utilizar como estratégia de defesa ela sempre vai falar que não foi nessa data não, foi depois. Se houve uma compra de imóvel nesse tempo, por exemplo, se eu tô falando aqui de um caso de 20 anos, se houve uma compra nesse meio tempo, o advogado da outra parte vai falar que a união, vamos falar assim, o intuito de constituir família, ele se deu depois dessa compra do imóvel. Para quê? Por causa do dinheiro, para não partilhar bens, entendeu? E aí, outro ponto que é importante salientar nesse vídeo. Não é porque se trata de uma união estável que ela não teria direito a alimentos compensatórios. O que é isso? Alimentos compensatórios se tratam do seguinte: esse casal de companheiro tinha um padrão de vida elevado e existia por parte da minha cliente uma grande dependência econômica desse ex-companheiro. Então, com a separação, com a dissolução dessa união estável, o padrão de vida dela caiu e muito. Então eu posso requerer alimentos compensatórios por essa quebra de padrão de vida. É uma. E como essa cliente também estava fora do mercado de trabalho há mais ou menos 15 anos, pode ser que seja possível a pensão alimentícia para ela. Para quê? Nesse caso, o juiz vai olhar o seguinte: a idade dela. Como que ela vai se reinserir no mercado de trabalho? Há tempo hábil para isso ou não? Se não houver, pode ser, e eu conseguir caracterizar, frisar bem, mas isso tem que ficar assim, quase que cabal nos autos, tá? Se eu conseguir frisar muito bem que existia uma dependência econômica, aí sim o juiz pode arbitrar essa pensão alimentícia para sempre. Agora, se não houver dependência econômica por parte da minha cliente, o juiz pode fixar por um período de tempo, por exemplo, de 6 meses a 1 ano, até que ela consiga se reinserir no mercado de trabalho. Espero que o vídeo tenha sido extremamente útil. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Meu nome é Carolina. Eu adoro a participação de vocês, seja aqui nos vídeos, seja no Instagram, me segue por lá, no TikTok também. É um prazer a nossa troca por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!